boa tarde. Às 14h08 eu declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral e questiono da Corte se tem alguma observação com relação à ata da sessão anterior. Não há. Aprovada. Expediente. Algum? Sem expediente. Comunicação, indicações e propostas. Eu não tenho nenhuma. Desembargador Cornélio Alves. Também não. Doutor Francisco Glauber. Senhor presidente, eu vou comunicar à Corte que eu vou me ausentar na próxima quinta e sexta-feira, de forma a fazer a convocação oficial do doutor Almiro. Perfeito. Despachamento autorizado e as anotações aí para que seja feita a convocação do doutor Almiro. Doutor André Pereira. Sem comunicações, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Também aproveitar o momento, senador, para dizer que estou me ausentando nos dias 3 e 4 de dezembro para participar do 12º Encontro Nacional do Judiciário, para convocar o doutor Geraldo Mota. Perfeito. Também a mesma Eu também. providência do desembargador Cornélio também. No mesmo período do doutor José Dantas. Doutor Luiz Gustavo Alves Smith. Na verdade, 3, 4, acho que sim, que a gente já chega no final da tarde, né? Então seria 3, 4 e 5, é possível. No final da tarde, não Final tem da condição. tarde. As anotações aí. Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, também comunicar que eu vou precisar me ausentar, comunicar e desde já requerer autorização, para me ausentar quinta-feira próxima e sexta, que eu estarei em Fortaleza no E eu aproveitar a encontro. oportunidade e também fazer esse mesmo requerimento. Irei participar do mesmo evento que Vossa Excelência, não é isso? Perfeito, senhor presidente. Passo a presidência do desembargador Cornélio para pedir autorização da Corte. Pois não. Deferido, ninguém se pronunciou. De acordo. De acordo, todo mundo? Todo mundo de acordo. Obrigado. Tem anotado. Doutor Vladimir Capistrano. Sem comunicações, senhor presidente. Então, desculpe. Sempre querendo esquecer, doutora Cibele. Doutora Cibele, por favor. Sem comunicações. Esgotada essa etapa, vamos dar início à fase judicial. E primeiro processo pautado, desculpe, tem o impedimento e a suspeição do doutor Vladimir, não é isso? No Então processo. O primeiro processo da pauta. que são O primeiro vários processo da pauta é o 338, dígito 15, doutora E Adriana. apensos. Doutora Adriana é quem vai funcionar. Por favor, doutora Adriana, para fazer parte. Doutora Adriana está chegando, eu vou apregoar aqui. É o requisição eleitoral 338, dígito 15, origem município Pacifica, relator desembargador Cornélio Alves, recorrente Aloísio Almeida de Araújo, advogado doutor Michel Duarte Amaral, recorrente Leonardo Moreira Lisboa, advogado doutor Cristiano Barros, recorrente Pedro Augusto Lisboa, advogado doutor Michel Duarte, recorrente Jailson Floriano do Nascimento, o advogado é o mesmo, recorrido Coligação Unidos para Mudar, advogado doutor Daniel Monteiro da Silva, recorrido Everaldo Bezerra Guedes, o advogado é o mesmo, e o último recorrido Danilo Pessoa Pereira da Silva, que tem também como advogado doutor Daniel Monteiro da Silva. Doutora Adriana, seja bem-vinda. Desembargador Cornélio, o processo está em mesa. Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Não. O relatório. Trata-se de recursos eleitorais interpostos por Luiz Almeida de Araújo, Leonardo Moreira Lisboa, Pedro Augusto Lisboa e Jailson Floriano do Nascimento em face de decisão do juízo eleitoral da 12ª Zona Eleitoral que, em sentença única e mediante compartilhamento de provas, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral por abuso ou por uso indevido
de Meios de Comunicação e Político, processo número 546, e julgou procedentes a ação de investigação judicial eleitoral 338, a representação eleitoral por conduta vedada a agente público 339, a representação eleitoral por captação ilícita de sufrágio 547, a ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder político 545 e a ação de impugnação de mandato eletivo de número 548. Em relação à AIGE 338, em que foram imputados as recorrentes às práticas de abuso do poder político e econômico, né, esses abusos seriam o seguinte: realização de 3 carreatas no período pré-eleitoral, participação reiterada do então pré-candidato Leonardo Moreira Lisboa em vários eventos da Prefeitura, cuja finalidade era torná-lo conhecido perante o eleitorado, uma vez que sequer exercia função pública no município de Pacifica. A utilização do servidor público Jailson Floriano do Nascimento no horário de expediente em prol da campanha de Leonardo Moreira Lisboa e Luiz Almeida de Araújo. Também a distribuição de cestas básicas, organização de cavalgadas, entre outras benesses, cujas finalidade era lograr futuro proveito eleitoral. Então, com base nessas informações, a magistrada declarou a inelegibilidade de Leonardo Moreira Lisboa, Luiz Almeida de Araújo, Pedro Augusto Lisboa e Jailson Floriano do Nascimento nos 8 anos subsequentes à eleição de 2016 e cassou o diploma de Leonardo Moreira Lisboa e Luiz Almeida de Araújo. No que concerne a representação eleitoral por conduta vedada a agente público de número 339, alegando que o ex-prefeito de Pacifica, Pedro Augusto Lisboa, teria disponibilizado o servidor público municipal Jailson Floriano Nascimento na hora de expediente para trabalhar em favor da campanha de Leonardo Moreira e Luiz Almeida de Araújo, o que configuraria o ilícito previsto no artigo 73, inciso 3 da Lei 9.504. A magistrada cassou o diploma de Leonardo Moreira Lisboa e Luiz Almeida de Araújo, determinou a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Condenou Jailson Floriano do Nascimento a pagar uma multa de R$ 15.960, a Luiz Almeida de Araújo a pagar uma multa de R$ 26.600, Leonardo Almeida de Araújo a pagar uma multa de R$ 53.200 e condenou Pedro Augusto Lisboa a pagar uma multa de R$ 79.800. No que toca à representação eleitoral por captação ilícita de sufrágio de número 547, artigo 41 da Lei das Eleições, combinado com o parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, alegando que Leonardo Moreira Lisboa e a Luísa Almeida de Araújo teriam ofertado e efetivamente entregue as mais variadas espécies de benesses a eleitores do município de Pacifica em troca de votos. Fatos que ensejaram a cassação do diploma de Leonardo Moreira e a Luiz Almeida, a determinação de novas eleições, a condenação de Luiz Alves de Araújo ao pagamento de multa no valor de R$ 26.600 e a condenação de Leonardo Almeida de Araújo ao pagamento de multa da importância de R$ 53.200. Quanto à ação de investigação judicial eleitoral de número 546, pela qual o candidato derrotado no pleito municipal Everardo Bezerra de Guedes imputou aos candidatos eleitos, Leonardo Moreira e Luiz Araújo, a prática de abuso de meio de comunicação social. A pretensão autoral foi julgada improcedente e não houve interposição de recurso pela parte investigante. Em relação à ação de investigação judicial eleitoral de número 545, no âmbito da qual foram imputados a Leonardo Moreira e a Luiz Almeida, e também a Pedro Augusto Lisboa, as condutas que caracterizariam captação ilícita de sufrágio, conduta vedada e abuso do poder político, que seria a doação de um terreno ao eleitor Pedro Claudino da Silva, em troca de seu voto em favor do candidato Leonardo Moreira Lisboa. A intermediação por Leonardo Moreira Lisboa, a doação de terrenos pertencentes à Prefeitura de Pacifica em favor de eleitores Jéssica Silva do Nascimento, Elitânia Pessoa Cazuza e Maria José Pereira. A magistrada deixou de aplicar as sanções, considerando que o pleito se refere a fatos e penalidades contidas na AIS 338, a fim de evitar o bis in idem. Por fim, em relação à ação de impugnação de mandato eletivo de número 548, em desfavor daqueles mesmos candidatos eleitos, em que a coligação Unidos para Mudar narrou condutas que caracterizariam abuso do poder político e econômico. Seria a contratação maciça de estagiários no período eleitorais, os quais, passado o pleito, tiveram seus contratos rescindidos,
também a contratação de servidores temporariamente igualmente desproporcional e sem justificativa em período de pleito eleitoral. A magistrada determinou a cassação do diploma de Leonardo Moreira Lisboa e a Luiz Almeida de Araújo. O imediato afastamento de ambos os cargos de prefeito e vice de Pacifica, a posse do presidente da Câmara de Vereadores e a realização de eleições suplementares. Alegando omissões e contradições no julgado monocrático, Pedro Augusto Lisboa e Jailson Floriano Nascimento interpuseram tempestivamente embargo de declarações, os quais, contudo, não foram improvidos, foram improvidos pelo juízo da 12ª Zona Eleitoral. Ainda resignados, a Luiz Almeida de Araújo, Leonardo Moreira, Pedro Augusto, Jailson Floriano, em petições distintas, interpuseram tempestivamente recursos eleitorais. A Luiz Almeida de Araújo suscitou as preliminares violação ao disposto no artigo 257 do Código Eleitoral, inépcia da inicial, na representação 339, e não caracterização da captação ilícita de sufrágio, face à ausência de identificação dos supostos beneficiários e do respectivo período em que teriam ocorrido as doações causadoras daquele ilícito. No mérito, propugnou pela reforma da sentença de primeiro grau, uma vez que, em seu entender, não restaram caracterizados os ilícitos pelos quais foi acusado. Em petição autônoma, requeriu que fosse dado efeito suspensivo a parte da decisão que determinou seu afastamento imediato do cargo de vice-prefeito, tendo a juíza acolhido o pedido, além de entender ou de estender os efeitos da decisão ao candidato a prefeito Leonardo Moreira Lisboa. Leonardo Moreira Lisboa reeditou questões preliminares e de mérito levantada pelo recorrente Luiz Almeida de Araújo, com acréscimo apenas de uma preliminar de licenciamento de defesa em razão de ter o juiz de primeiro grau prolatado sentença com compartilhamento de provas, sem ter oportunizado aos demandados se manifestarem sobre as mesmas, além do indeferimento do pedido de realização de perícia grafotécnica e de documento que serviu para a formação de convicção do julgador. Pedro Augusto Lisboa, além da preliminar da inépcia inicial, na representação 339, de não caracterização do ilícito de captação de sufrágio em virtude da ausência de identificação dos beneficiários das benesses, defendeu a nulidade do processo por erro improcedendo. No mérito, reeditou o que os demais investigados suscitaram, a ausência de provas hábeis a autorizar a prolação de uma sentença condenatória. Por último, Jailson Floriano Nascimento limitou-se a reproduzir as questões preliminares suscitadas no recurso de Pedro Augusto e, quanto ao mérito, defendeu não ter praticado a conduta vedada pela qual foi condenado, uma vez que exerceu o encargo de representante dos candidatos Leonardo Moreira Lisboa e a Luiz Almeida de Araújo fora do horário de trabalho. Contra razões de recorridos pela manutenção da sentença, com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para afastar a condenação à prática da conduta vedada, objeto da representação 339, e julgar improcedente a AIS 547. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, temos aqui 2 pedidos de sustentação oral. Dr. Leonardo Braz, pelo recorrente Aloysio Almeida de Araújo. Dr. Cristiano Barros, pelo recorrente Leonardo Lisboa. Doutor Cristiano, só para esclarecer, Vossa Excelência não é também advogado de Aloysio, não, né? Não, somente Leonardo Moreira Lisboa. Então, nesse caso, teremos o prazo em dobro. Vossa Excelência tem até 10 minutos e Dr. Leonardo terá também 10 minutos para falar em nome de Aloysio Almeida. Excelência, pela ordem, antes de começar a contar o tempo aqui, fizemos um negócio processual e dividimos, tem AIME no meio desses julgamentos, então pelo 105 para o segundo seriam 20 minutos para cada parte. Mas tem AIME também, porque eu vi só hoje. A última é uma tem AIME. Então sim, então 20... Mas negociamos, cada um vai falar 10 minutos. Eu falarei 10 minutos por Leonardo Lisboa, Leonardo Braz falará 10 minutos pelos... Não, mas a regra regimental ela vai ser observada. 20 minutos em dobro, aí no caso tem mais de um. Pois não, tudo bem. Então, Vossa Excelência distribuam como aí quiser, os né? 40 minutos aí como pois não, bem entender. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado.
20 Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores membros da Corte, doutora Cibele Benevides, procuradora eleitoral, colegas presentes, servidores, quem estiver assistindo, seja no plenário, seja pela internet, esta sessão, cumprimento a todos. Primeiro, parabenizo o doutor Gustavo Smith e o doutor Vladimir, que não está aqui presente, pela homenagem que receberão no encontro de juristas que se realizará no final dessa semana, né? E se parabenizo e digo que a Advocacia Potiguar regozija e gostaria de também fazer essa homenagem a vocês. Pois bem, este processo ele virou algo que a reforma de 2017 desejava evitar. Virou um samba de crioulo doido, de tantas indas e vindas, com uma série de ações eleitorais tratando sobre os mesmos fatos. Essa estratégia ela era conhecida da Justiça Eleitoral e veio a reforma para dizer que as ações que versassem sobre os mesmos fatos, mesmo que fosse de natureza distinta, ou seja, uma representação, uma AIGE, uma AIME, fossem reunidas desde o nascedouro para evitar o que ocorreu nesse processo. E que a doutora magistrada de piso não observou desde o princípio e trouxe essa quantidade infindável de incidentes. Pois bem, sobre os mesmos fatos, foram opostas várias ações eleitorais e desde a inicial, os investigados ou impugnados, ora recorrentes, advertiam o juízo desse efeito indesejável que a condução do processo que ela dava tornava. Inclusive foi feito pedido com a contestação de compartilhamento de todas as provas, ou seja, desde o princípio desejavam os investigados, os impugnados, ora recorrentes, que a instrução fosse una, justamente para evitar o que ocorreu. Provas produzidas num processo, compartilhadas informalmente a outros, que não se deu o crivo do contraditório no processo que se compartilhou. Por outro lado, indeferimentos de provas em um processo que foi deferido em outro, sem que houvesse, com razões antagônicas de decidir. E digo isso com a tranquilidade de quem assumiu o processo já na fase final e observou, mesmo assim, o que estava ocorrendo. Pois bem, como relatado, muito bem relatado pelo desembargador Cornélio, eu afirmo até que a ação-mãe é a AIGE 33815, pois ela engloba quase a totalidade dos fatos objetos dessa ação, à exceção do abuso de poder que é invocado na AIME 54866. Pois bem, essas ações deveriam ter tramitado conjuntamente desde o princípio, mas o juízo de piso houve por bem extinguir sem julgamento do mérito por litispendência das ações 54696 e 54514, que tratavam de fatos que são objeto da 33815. Em recurso que veio a esta Corte, a Corte entendeu por bem que não era o caso de litispendência e, portanto, que não haveria de ocorrer a extinção sem julgamento do mérito. E sim, haveria continência e, portanto, os processos deveriam transitar conjuntamente para instrução e julgamento conjunto. Pois bem, os autos foram devolvidos da 54696 e da 54515, foram devolvidos à primeira instância. E, não obstante houvessem atos instrutórios a serem feitos, a juíza de piso proferiu a sentença na 33815. Veja que loucura. Já havia uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral dizendo que deveria haver o julgamento e a instrução conjunta. Mesmo assim, ela proferiu a sentença na 33815, posto que na 54696 e na 54514 não estavam prontos para julgar. E aí houve uma reclamação a esta Corte, ou seja, uma segunda provocação à Corte, de que o rito processual ele não estava adequado. Ele não traria às partes uniformidade na instrução a possibilitar uma sentença única. Pois bem, essa parte, este tribunal julgou procedente reclamação, anulou a sentença proferida na 33815 e determinou que a juíza
realizasse a instrução conjunta de todos os processos para julgamento final. Mas não foi isso que ocorreu. As partes esperaram que a juíza marcasse as audiências para encerramento de toda a instrução em todos os processos, já que haveria instrução e julgamento conjunto pela continência. Mas não foi isso que ocorreu. A doutora de piso, a Santíssima Magistrada de piso, marcou uma audiência para o processo 54696 e outra audiência para o processo 54514. E não uma audiência só para todos os processos. Nessas audiências, este advogado que agora fala requereu o compartilhamento das provas produzidas no 33815. Em um processo, a juíza indeferiu. Veja bem, em um processo, a juíza indeferiu. No outro, ela entendeu que era desnecessário o requerimento, porque o tribunal já tinha determinado que o julgamento seria conjunto e, portanto, que as provas seriam analisadas como um todo. Observem-se, excelências, que esse compartilhamento informal que a doutora de piso, a doutora Tatiana, juíza de piso, fez, ela malfere completamente toda e qualquer lógica processual. Se haveria um instrumento ou um conjunto probatório único, deveria este conjunto ser produzido de forma uniforme. Mas não ocorreu, porque as partes, simplesmente porque as partes das ações não são as mesmas. No 33815, nem todos os réus são réus na 54696. Nem todos os réus da 33815 são réus na 54514. Assim, o que ocorreu? Atos instrutórios praticados nessas ações foram levados para a sentença do 33815 sem o crivo do contraditório de todos. E isso traz um prejuízo evidente, presumido, às partes, por um simples fato: aquelas provas não foram assim submetidas. Foram produzidas de modo estanque, levadas para a sentença, sem que todas as partes tenham tido a oportunidade de falar. Se isso não é um prejuízo evidente, se isso não traz um prejuízo flagrante e evidente, é necessário cotejar aqui, fato a fato, qual é o prejuízo. Eu não sei mais o que processo seguir no rito eleitoral. E, não obstante isso, não obstante todo esse esforço de tentar unificar a instrução, para que houvesse uma sentença única com base no conjunto probatório único, a doutora de piso, a juíza de piso, também negou um pedido de perícia judicial, um exame grafotécnico, a se fazer num bilhete que instrui a inicial do 33815 e do 54514, que seria a prova da doação de um terreno indicada pelo recorrente Leonardo Lisboa, e esse bilhete, dado a um eleitor, Pedro Galdino, ele seria escrito e firmado pelo ora recorrente. O ora recorrente jamais reconheceu que tenha escrito e firmado esse documento, esse bilhete, e requereu o exame grafotécnico dele. E foi negado pela juíza de piso, sob o argumento, acreditem, de que era visível, de que era a olhos nus, reconhecível a grafia do ora recorrente. Mas não era essa a única alegação. O recorrente questionava, inclusive, se aquilo não seria fruto de montagem, de truncagem, de edição. Portanto, a perícia é imprescindível à solução se o bilhete usado como prova nos autos para condenação, ele foi efetivamente firmado e escrito pelo ora recorrente. Então, eu não vou adentrar profundamente nos fatos que originam a ação, porque para mim é evidente o prejuízo à instrução processual que essa conduta atabalhoada tomada pela magistrada de piso causou ao processo. Existem vários conjuntos probatórios estanques, quando em verdade o processo deveria ser uno e único. Então, por tais razões, confiante de que esta corte enxergará o atropelo realizado por diversas vezes e determinará, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, determinará a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para a instrução conjunta, como é de direito. É o que requer o recorrente e pugna pelo provimento do apelo. Obrigado, doutor Cristiano. Para a tribuna agora, doutor Leonardo Praz. Só para
Na sequência, o doutor Abraão vai falar também pelo recorrente, é isso? Pelo recorrido. Então, o doutor Abraão tem... Nós encerramos comigo a sustentação dos recorrentes. Pois não. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos senhores membros do plenário, douta Procuradoria Regional Eleitoral e os doutos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós falamos em nome de Aloísio Almeida Araújo, Pedro Augusto Lisboa e Jailson Floriano. Ratificamos todas as colocações de ordem procedimental já bem colocadas pelo doutor Cristiano, especialmente no que aproveita a tese ao recorrente Aloísio, por ser o candidato a vice, né? E fica muito claro, pela leitura das peças processuais, a miríade de afrontas às garantias processuais que o novo CPC trouxe, notadamente, miríade esta que trouxe um prejuízo invalorável, né, incomensurável para a defesa. Então, excelências, que o primeiro requerimento desta sustentação é o enfrentamento do prejuízo que houve para a defesa, especialmente quando do julgamento da segunda reclamação, né, que este mesmo plenário já havia dito que, em eventual recurso, apreciaria os efetivos prejuízos. Então, este é o momento. Mas, excelências, após a brilhante sustentação do doutor Cristiano, resta-nos pouco a dizer. Somente gostaríamos de, por questão didática, definir as questões preliminares e, obviamente, as meritórias em seguida, para que o debate pudesse ocorrer por este egrégio plenário. O primeiro ponto é o erro improcedendo que houve na sentença que ora se vergasta e que foi um prejuízo à defesa, pois trouxe violou-se o princípio da não surpresa, dado que a magistrada de piso, ao prestar informações na segunda reclamação, havia dito, escrito, portanto, nos autos, que esperaria uma definição do plenário para que houvesse o julgamento meritório daquelas ações. Visto isso, nós, que representávamos os reclamantes, conjuntamente pedimos a desistência do pedido de cautelar naquela reclamação, o que foi acolhido pelo antigo relator, desembargador Ibanez, e, para nossa surpresa, 5 dias depois, sai a sentença de mérito, em total descompasso ao que estava escrito nos autos, trazendo-nos uma surpresa processual que nos afetara com o pedido de desistência da segunda reclamação. Quanto à captação ilícita de sufrágio, excelências, como bem relatado, o provimento sentencial não identifica quem são os beneficiários, nem aponta qual foi o período. Desnecessário dizer que essas providências do provimento são inamovíveis. Com relação à delimitação das responsabilidades pessoais de cada um dos recorrentes, excelências, é necessário também que a Corte enfrente sobre o prisma das responsabilidades personalíssimas de Pedro Augusto Lisboa e Aloísio Almeida. Repita-se que Aloísio, hora nenhuma, é apontado como autor, como feitor de alguma irregularidade, simplesmente como beneficiário. E, ora, houve no provimento sentencial uma determinação de aplicação de uma inelegibilidade pelos próximos 8 anos, fato este que contraria a jurisprudência deste plenário, notadamente o precedente do recurso 718/81, oriundo de Galinhos, recentemente julgado, e também contraria os precedentes do Tribunal Superior, notadamente o recurso ordinário 172365, né, do TSE, oriundo do Distrito Federal, ambos julgados e publicados esse ano. Pois bem, excelências, colocadas essas 3 questões
preliminares. Quanto ao mérito, para não cansar, visto que também já distribuímos memoriais, é necessário reconhecer a discrepância entre a sentença e a prova dos autos, quanto especificamente ao número de terrenos que teriam sido doados e após revertidos ao patrimônio público, a contradição e a ausência da prova robusta. Desnecessário também dizer dos precedentes dessa Corte que a desconstituição da vontade popular reclama a prova robusta, insofismável, e a desproporcionalidade na pena aplicada a Jailson Floriano, razão, inclusive, que já foi exposta pelo parecer ministerial, que opinou pela procedência parcial deste apelo, reconhecendo a inexistência de penalidade a ser aplicada a Jailson Floriano. E, eventualmente, excelências, apenas em nome do princípio da oportunidade, e para que não se diga que não foi alegado, a defesa de Aloísio, o vice-prefeito eleito de Pacifica, pede que este plenário, eventualmente, se não prover os recursos, enfrente a decisão com base no que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5525, que tratou da constitucionalidade do artigo 257. Essas são as razões dos apelantes, requerendo que a uma se reconheça a nulidade da sentença por todas as razões já colocadas, determinando a remessa do feito à origem para reinstrução, ou a duas que enfrente o mérito e possa prover todos os pedidos dos recorrentes, deixando-os indene de qualquer penalidade. É como se requer, excelências. Muito obrigado, doutor Leonardo. Doutor Daniel e doutor Abraão defendem aí o recorrido Danilo e Everaldo, não é isso? Exato, senhor presidente. Então, vão dividir o tempo ou somente o doutor Daniel falar? 10 minutos, excelência, e o colega doutor Abraão, Abraão, mais 10 minutos. Então, vossa excelência, por favor. Excelentíssimo presidente, eminentes juízes eleitorais, eminente procuradora, colegas advogados, aos que me assistem em transmissão ao vivo ou posteriormente, em especial os eleitores desta querida cidade chamada Pacifica. Excelências, em atenção ao que foi dito aqui pela tribuna, pela defesa que nos antecedeu, separarei alguns minutos para refutar os argumentos que aqui foram colocados, em especial alguns aspectos. O primeiro deles, senhor presidente, é sabido por todos que a Justiça Eleitoral não é, nunca foi e nunca será local de qualquer tipo de chincana atribuída pela defesa, muito menos de um tal samba do crioulo doido. Também gostaria de registrar que tive o prazer de conhecer a quem eu atribuo uma das melhores magistradas do Rio Grande do Norte, chamada doutora Tatiana Sokolowski. Não por outra razão que este tribunal, quando no ano de 2016, por unanimidade, ratificou a decisão inédita e corajosa daquela magistrada em impor a multa de R$20 mil pelas absurdas propagandas irregulares praticadas pelos ora recorrentes, que naquela ocasião desafiavam a Justiça e o Ministério Público com imensas carreatas. Além disso, por último, gostaria de registrar também, excelências, que no caso de Pacifica, embora a complexidade que exista, houve todo um cuidado de que, à medida que os ilícitos iriam sendo apresentados, as ações judiciais específicas e competentes a cada fase foram devidamente apresentados. Portanto, não se entende e, portanto, não se estar comprovado nos autos qualquer tipo de irregularidade processual, muito menos atribuída a loucuras ou muito menos atribuídas a erros de julgar em procedendo de maneira equivocada. E, inclusive, já partindo para os aspectos processuais, as preliminares arguídas pelos recorrentes, estas sim são de uma evidente má-fé, de uma evidente contraposição às provas que estão nos autos,
Porque, por exemplo, quando se alega uma suposta ausência de delimitação de responsabilidade, isso se confunde com o mérito. E o tribunal, por diversas vezes, já transferiu esse tipo de preliminar para o julgamento de mérito. De igual forma, a inexistência de inépcia está devidamente demonstrada, porque a petição inicial foi detalhada, tanto é que o parecer foi detalhado do Ministério Público e detalhada também foi a defesa e a sentença da meritríssima juíza. Um outro aspecto também que se deve destacar, e aqui foi a tônica da defesa daqueles que, no mérito, já não encontram saídas para a defesa e buscam em saídas processuais mirabolantes uma solução ou um retardamento maior para o caso. De forma nenhuma, eminente relator, houve irregularidades em relação ao julgamento conjunto. Muito pelo contrário, a eminente magistrada de piso atendeu exatamente a determinação que o tribunal determinou e fez e realizou o julgamento conjunto, sendo certo que nenhuma irregularidade constou nisso. Tanto é, e aqui em homenagem ao eminente desembargador que lhe antecedeu, doutor Cornélio, doutor Ibanez indeferiu diversas liminares, diversas petições, ratificando o último posicionamento que agora se quer ver modificado pelos recorrentes. Então, este tribunal já teve a oportunidade de ratificar, lá em 2016 e já em 2018, a conduta correta e processualmente correta e justa da eminente juíza prolatora da decisão. Já partindo agora para o mérito, gostaria de trazer um fato que é a verdade que se pode extrair dos autos. Em 2016, o prefeito de fato de Pacifica chamava-se Leonardo Lisboa. Isso porque os abusos do poder econômico, político, captação ilícita de votos e condutas vedadas, que agora apenas apontam um mero ponta do iceberg, mas devidamente comprovado, registram através de inúmeras provas, doutor José Dantas, testemunhas, filmagens, prints, documentos, diligências, certidões e inúmeras outras provas que estas sim comprovam o robusto contexto probatório e mais ainda a gravidade desses fatos que desafiaram e continuam a desafiar a justiça eleitoral. Nessa perspectiva, eu gostaria de destacar pelo menos 3 principais causas de pedir, iniciando pelo abuso de poder político de autoridade, segundo o qual, por inúmeras vezes, de tantas cassações históricas e frequentes, infelizmente ou felizmente que este tribunal é chamado a assim se posicionar, mais uma vez se repete aquela cultura desta política oligárquica que ainda o Rio Grande do Norte se torna refém. E aqui é onde consiste mais um fruto dessa conduta, desta cultura, aonde o prefeito, portanto tio do senhor Léo Lisboa, praticamente repassa toda a autorização e toda a atuação em um ano eleitoral de 2016 da Prefeitura Municipal em favor de uma promoção pessoal e eleitoreira prévia e desigual para o seu sobrinho Léo Lisboa. Nesse sentido, excelências, inúmeras foram as irregularidades e eu tentarei resumi-las aqui, inclusive apontando as principais provas, sem prejuízo de outras que certamente o eminente relator muito bem irá destacar. Começo falando das doações de terrenos, aquela prática que este tribunal muito conhece, de se favorecer a doação de terrenos a eleitores e a partidários através de falsas aspectos jurídicos de doações, termos de doações, de leis aprovadas sem que se observem critérios objetivos ou até mesmo de pobreza ou de miserabilidade. Nesse sentido, diversas testemunhas, inclusive o bilhete que aqui foi citado e que eu destaco que não foi impugnado a tempo e a modo, só posteriormente com o advento de uma outra defesa que se veio tentar alegar supostas irregularidades ou falsidades destes documentos. Chamo a atenção especial para a promoção pessoal que foi feita pelo município de Pacifica antes do período eleitoral e durante o período eleitoral em favor do ora prefeito condenado. Nesse sentido, foram inúmeras as ocasiões, eu diria até, senhor presidente, doutor Glauber Pessoa, que praticamente no ano de 2016
todos os eventos institucionais do município de Pacifica foram utilizados em promoção pessoal e eleitoreira do então pré-candidato Léo Lisboa. E aqui eu vou destacar algumas provas nesse sentido. Por exemplo, em relação à distribuição de óculos, onde o print de folha 778 e o bilhete de folha 803 demonstram que aquela distribuição foi feita para privilegiar, para promover a imagem, portanto, daquele pré-candidato Léo Lisboa. Assim aconteceu com a distribuição de sementes no print de 779, em relação a enxovais, nas folhas 780, a inauguração de um prédio público da Secretaria também, com diversos prints nesse sentido. Mais grave ainda, a entrega de 15 quiosques na Prefeitura para pessoas que não estavam devidamente cadastradas e de forma direcionada a seus eleitores, conforme prova também as provas de folha 782, inclusive a declarante Elaine Dinara e a declarante José Wilson, que também confirmaram que este evento promocional se deu simplesmente no domingo, em pleno dia de feira daquela cidade. Outro aspecto a ser denunciado é a cavalgada apoiada pelo governo municipal, também diversos eventos culturais naquela cidade, e todos eles, Excelência, todos eles com a indicação do símbolo oficial L de Léo Lisboa. Nessa perspectiva, também se denunciou o senhor Jailton, que foi utilizado como servidor público para promover os atos partidários, e não se pode aceitar uma mera formalização documental para afastar isso, porque inclusive nem mesmo a data das férias que supostamente teria tirado está registrado no documento. Também outro aspecto foram as distribuições de cestas básicas, que aqui eu chego a um valor de R$ 168.745 senhor relator, no sentido da equivalência de 500 cestas básicas que foram distribuídas em promoção eleitoral ao pré-candidato Léo Lisboa. E diversas doações de terrenos, compras de voto, que o advogado, o colega que irá, portanto, agora me suceder, irá detalhar estas provas, corroborando esse contexto probatório, inclusive, Excelência, a gravidade, sendo necessário o afastamento imediato do prefeito, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, outros jogadores, representante do Ministério Público, colegas que me antecederam. Eu vim hoje com um manifesto propósito de discutir os fatos e as provas constantes nos autos, mas algumas considerações processuais são necessárias, Excelência, sobretudo para destacar um fato. A defesa de todos os investigados, impugnados, desde o seu início, era feita por um único advogado, aliás, 2 advogados representantes de uma mesma banca de advogados. Ocorre que por questões aí de confiança, questões processuais, enfim, que não cabe a mim levantar, o brilhante doutor Cristiano, ao final do processo, acabou ingressando na defesa especificamente do prefeito da época, né, o senhor Pedro Lisboa, conhecido como Pepeu Lisboa. Inclusive, graças a isso, até terminou com muita justiça, se diga, obtendo um dos adiamentos deste julgamento. E ao que parece aos investigantes, o brilhante colega doutor Cristiano, ao assumir o processo, desejava, e eu disse isso em peças processuais, que toda a instrução fosse repetida, que fosse criada ou realizada uma instrução para ele. Um contraditório único, exclusivamente para o novo e brilhante advogado que assumia aquela defesa. Como alegar ofensa ao contraditório se todas as audiências, todos os depoimentos, todas as provas foram produzidas na presença dos advogados que então representavam todos os investigados numa defesa única, inclusive, Vossa Excelência podem constatar, defesas inclusive muito longas, todas elas inclusive muito parecidas uma com a outra, apesar de aqui e acolá se utilizar da estratégia de dividirem a defesa, o prefeito falava em uma peça, o vice falava em outra, como o doutor Daniel colocou, que se realizou durante este processo, que inclusive fez com que somente hoje nós chegássemos a esse julgamento, foi uma verdadeira chincana processual promovida pela defesa. Reduzir isso a um samba do crioulo doido, como se a juíza doutora Tatiana tivesse sido a causadora destes problemas processuais, parece aos investigantes que é sobremodo excessivo. Não se pode confundir julgamento conjunto com realização única de audiência.
Eu não tenho como realizar audiência única para 6 processos diferentes. Inclusive, como eu estava desde o início em todas as audiências, e Dr. Leonardo Braz há de concordar comigo, as audiências em Pacifica começavam 8 da manhã, terminavam 6, 7 horas da noite. E não foi uma nem duas audiências, foram diversas audiências. Eu não contei não, mas chegou a quase 10 audiências nesses vários processos. Mas queria ainda os investigados que fosse ainda realizada uma nova instrução. Uma instrução talvez realizada, que fosse realizada ao seu bel prazer e não das provas que efetivamente já haviam sido construídas. Mas conforme eu prometi, inclusive tive o cuidado de distribuir em cada gabinete quase que um esquema apresentando cada uma das provas que corroboram cada um dos fatos. São 8 fatos ao total, e nós apresentamos fato a fato como de fato aconteceram esses eventos, e aí vou me ater a cada um deles. O primeiro, inclusive o Dr. Daniel muito bem colocou, no ano de 2016, o senhor Léo Lisboa se apresentava como quase que prefeito de Pacifica sem ocupar um único cargo na administração municipal. Foi uma estratégia realizada pelo senhor Pedro Lisboa, prefeito, aliás, várias vezes no município de Pacifica. Aliás, Pacifica é uma cidade quase que tem dono, mas sabemos que, na verdade, o dono da cidade é o povo de Pacifica, mas tudo é dos Lisboas em Pacifica. E o senhor Pedro Lisboa continuou essa prática durante o período que antecedeu ao pleito eleitoral. E, nesse sentido, várias testemunhas corroboram essas afirmações. O senhor Orlando Rodrigues Silva, por exemplo, aos 11 minutos e 29 segundos, disse que Léo Lisboa não era servidor do município, mas que desde 2014 e 2015 participou das diversas atividades da prefeitura. Jailson Persílio de Oliveira diz também que Léo Lisboa chegou a participar de distribuição de diversas benesses para o povo, como se representante da prefeitura fosse. A testemunha Lília ainda disse que, no processo 339, que Léo usou os anos de 2015 e 2016 para se apresentar às custas da prefeitura para o eleitorado, postando-se como se agente do município fosse. E diz ainda que ele ficou entregando os presentes representando o prefeito. Winston José diz que em março de 2016 houve um evento para entrega de sementes. Inclusive, perguntado por nós, advogados investigantes, diz que Léo participou da entrega de sementes à pessoa de Cláudia. William Davi, aos 30 minutos e 45, foram entregues quiosques em 2016 pela prefeitura, que Léo participou das entregas. E, além disso, há fotografias e vídeos constantes nos autos, especificamente as folhas 8 e 220 do processo 338, e, pasmem, excelências, postagens de Léo em redes sociais, Léo Lisboa, e também de um senhor chamado Ionaldo Balbino, que era assessor do prefeito Pedro Lisboa, se engrandecendo por essas participações. Quer dizer, participava da entrega de sementes e ia nas redes sociais, postagem. Participava da entrega de óculos, redes sociais, postagem. Participava da entrega de um evento que teve para as mães de Pacifica. E eu repito, Léo não era prefeito, não era secretário, não era nada em Pacifica. Aliás, era alguma coisa, era sobrinho do prefeito. E por isso terminou, graças a essas benesses, sendo eleito com a diferença de pouco mais, não lembro exatamente o número, de 200 votos. Mas não é só isso. Há ainda outros fatos. Utilização do programa institucional da prefeitura com o nome de Prestando Contas, onde contas não eram prestadas. O programa era utilizado sistematicamente para promover a figura do sobrinho do prefeito. Nesse sentido, Orlando Rodrigues da Silva, aos 19 minutos e 50 segundos do seu depoimento, diz que sempre era citado o nome de Leonardo no programa de rádio da prefeitura, na Rádio Talismã. Só o nome de Leonardo era apresentado, inclusive como sucessor do prefeito. Após esse evento fatídico, esse programa de rádio, que foi no dia 3 de julho, inclusive, houve uma carreata, uma das carreatas que o doutor Daniel, a que ele se referiu, houve uma carreata após o programa de rádio institucional da prefeitura. O povo se reuniu num posto de gasolina, foram receber o prefeito, Léo Lisboa e companhia, para uma carreata num período vedado, em julho, pós programa de rádio institucional, supostamente institucional, que serviu para promover Léo Lisboa. E nesse sentido, Josilene Nunes diz da mesma forma que aconteceu isso, o Winston José, o William Davi, e há fotografias e vídeos constantes nos autos também corroborando esta prova documental. Doação de terrenos, da mesma forma, excelência, há nos autos vários processos de doação de terreno. É bom lembrar que foi uma lei de setembro de 2015, que, no entanto, só começou a ser executada coincidentemente em março de 2016, já no período vedado, caracterizando conduta vedada.
e especificamente em relação a um eleitor, o senhor Pedro Claudino, caracterizando inclusive captação ilícita de sufrágio. Aliás, o senhor Pedro Claudino é interessante. Ele foi beneficiário por uma doação a mando especificamente de Léo, é o tal bilhete que consta nos autos, que aliás não tinha como fazer perícia nesse bilhete, porque o bilhete desapareceu, o bilhete foi apresentado na prefeitura e obviamente que prefeito e companhia limitada não trouxeram o bilhete aos autos, tivessem trazido o bilhete aos autos nós teríamos feito perícia. Agora era uma perícia impossível, aliás é a prova que os defendentes querem, é uma prova impossível de se realizar e com o bilhete não é diferente. Então o senhor Pedro Claudino é interessante, recebeu a doação, consta nos autos o termo de doação no período vedado e depois, por ter declarado apoio a outro candidato, terminou perdendo o terreno. Ele foi o único que perdeu o terreno. Várias outras pessoas no município receberam o terreno, inclusive secretários municipais confirmaram essas doações, mas só quem perdeu foi o pobre do seu Pedro Claudino, porque declarou voto em outro candidato. E aliás, excelência, eu gostaria de chamar a atenção ainda, meu tempo já se aproxima do fim, que este caso específico de Pacifica é um caso claro no qual o próprio candidato ia para o fronte da captação ilícita dos sufrágios. Há um relato de uma senhora chamada Litânia, que disse que recebeu uma visita pessoal do senhor Léo Lisboa em sua casa, quando sua mãe, inclusive, era paciente terminal de câncer, chegou inclusive a morrer pouco tempo depois, no qual a família é totalmente humilhada por estar supostamente se caminhando para o outro lado, quando na verdade havia sido beneficiada por a doação de uma casa. Então, de uma casa não, desculpa, de um terreno. E assim é com todos os fatos que estão efetivamente provados nos autos, não só por testemunhas, por documentos, por vídeos, por prova documental, enfim, todos no sentido de que de fato ocorreu conduta vedada, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder político, abuso de poder econômico. Só não ocorreu, segundo a juíza, o uso indevido dos meios de comunicação social, mas também se houvessem outros ilícitos na lei das eleições ou na lei de inelegibilidades, provavelmente os recorrentes também neles teriam incidido, porque faltou ilícito realmente. Então, nesse sentido, os recorridos pugnam pela manutenção da sentença em todos os seus termos e pleiteiam pelo afastamento imediato do prefeito. Obrigado, doutor Abraão. Doutora Cibele. Excelente senhor presidente, senhor relator, senhores juízes, senhores advogados, senhoras e senhores aqui presentes. O Ministério Público, nesse caso, é fiscal da lei, custos legis. Então, a preocupação maior do Ministério Público aqui é com a justiça. Não há clientes defendidos. Desde o primeiro momento em que me deparei com esse caso, percebi a sua complexidade, mas, como disseram os advogados doutor Daniel e doutor Abraão, as provas realmente pululam. Se pergunta o que é que o Léo Lisboa era, qual a sua configuração e seu papel na prefeitura de Pacifica, enquanto seu tio Pepeu Lisboa era prefeito. A única resposta que se tem é que ele era um verdadeiro príncipe herdeiro da Casa dos Lisboa, da monarquia de Pacifica. Não exercia função, cargo, não era cargo comissionado, ele não ocupava qualquer papel oficial na prefeitura. E, no entanto, ele participava de eventos representando o prefeito e, por exemplo, ao comemorar o seu aniversário, distribuiu 500 cestas básicas, o poder econômico visível e o poder político também. Na distribuição de sementes ao lado do governador do estado, o Léo Lisboa participava do evento e fazia uso promocional, colocando em suas redes sociais as fotos de sua participação em tudo. Ação social na presença do candidato na Secretaria de Ação Social, imagens do candidato fazendo presença nos meses de agosto, setembro, outubro de 2015, com relação à Secretaria de Esportes, reunião com equipes para discutir ações, isso ele mesmo postando, ou pessoas que o apoiavam, né? Festival de Cultura, festa de emancipação política. E aí, visitando o SEI, a educadora Noilde Ramalho, acompanhando de perto o belo trabalho realizado com as crianças. Ele não era conhecido da população, ele era apenas parente do prefeito. E parece que foi, de fato, uma estratégia colocá-lo ali para que fosse conhecido. E há várias provas nesse sentido. Testemunhas falando sobre isso, representando o prefeito em várias solenidades. Aí tem a testemunha Lilian Dayana,
Orlando Rodrigues da Silva cita pelo menos 3 eventos que o Léo Lisboa teria participado em local de destaque. Uma festa, por exemplo, em maio de 2015, alusiva à emancipação do município. Lá estava Léo Lisboa. E também na entrega de quiosques. Ele estava entregando chaves aos contemplados. Na inauguração de um novo prédio, até a testemunha rolada por ele mesmo, o senhor Winston José Pessoa Félix. No transcorrer da instrução processual toda, de todos os processos envolvidos, não havia uma justificativa para tamanha exposição do Leonardo Moreira Lisboa. Por que ele, mesmo sem exercer um cargo, uma função pública na prefeitura, sempre estava presente nos eventos organizados, inclusive com participação de destaque, através da entrega de brindes nos dias das crianças, benefícios como as chaves dos quiosques, ou mesmo sendo anunciado oficialmente como representante da prefeitura nas solenidades. Além disso, teve a questão das carreatas, né? E a juíza, ao sentenciar, ela registrou bem que era muito importante a vinculação de Léo Lisboa ao tio, a fim de deixar claro que eles possuíam os laços de sangue, porque, historicamente, o referido município de Pacifica sempre esteve representado politicamente por um mesmo grupo familiar, ao qual pertencem os representados, Léo Lisboa e Pedro Lisboa. Nunca, desde a emancipação, na década de 60, um opositor ao grupo político dos investigados chegou a ocupar um cargo de prefeito. Fechando com chave de ouro, temos a carreata, aquela grande carreata que marcou a oficialização do apoio do PP Lisboa ao seu sobrinho para sucedê-lo nas eleições de 2016. As fotos e os vídeos não deixam qualquer dúvida. O município de Pacifica simplesmente parou e se vestiu de vermelho, que era a co-identificadora do grupo político que estava apoiando Léo Lisboa, todo mundo fazendo a inicial L, e a cidade parou num evento que é impossível que se tenha que tenha sido organizado naturalmente pela população, mas sim fomentado e organizado pelo citado grupo político. Ele argumenta que foi o último a chegar, mas o fato de ele ter chegado algum tempo depois do início da carreata depõe ainda mais em seu desfavor, porque em eventos dessa natureza, o homenageado, em via de regra, é o último a chegar, para fins de garantir que o candidato tenha o devido destaque, sendo anunciada a sua presença somente depois que todos os eleitores estejam presentes, ou seja, quando a casa estivesse cheia, garantindo-se assim uma maior repercussão da sua chegada. Houve ainda a questão do aniversário comemorado, como eu disse, com cestas básicas, doadas à população carente, 500 cestas básicas, e que ele explorou bastante na sua página do Facebook, falando que era uma boa ação a pretexto do seu aniversário, mas essa má intenção dele foi tão evidente, porque ele nunca tinha feito isso antes, e, passado o pleito, ele não voltou a comemorar o aniversário dessa forma, realizando esse ato de caridade. Então, o abuso é visível, o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, mas não foi só isso. Ainda teve a questão da distribuição dos lotes aos eleitores em troca de votos em favor dos candidatos Leonardo Moreira e Aloysio Almeida. E a testemunha Pedro Claudiano é bem claro que ele recebeu o lote e teve que devolver porque não apoiava, quando outras pessoas que não edificaram na mesma área não receberam a mesma punição. E com relação ao bilhete, de fato, não tem a menor possibilidade de se fazer perícia, porque é uma cópia, mas mesmo que venha essa prova a ser considerada irregular, ilícita, que eu acredito que não ocorrerá, as outras provas bastam para condenar. Existem conversas de WhatsApp, ele garantindo documentação e agindo como se fosse membro da prefeitura apto a viabilizar a entrega de terreno e regularização de terreno. Então, a pessoa escrevia para ele no WhatsApp e ele respondia: "Oi, minha querida, estamos preparando a documentação, em breve lhe avisaremos para vir assinar um requerimento." Ele que não era nem funcionário da prefeitura. "Oi, querida, pode mandar para Walter, vamos conseguir o seu terreno." "Oi, o dia que você quiser, eu pego os seus documentos e lhe levo para assinar o requerimento." Isso tudo em conversa de WhatsApp e não no bilhete. Há ainda a questão da contratação desproporcional de estagiários e servidores temporários, que é o objeto da AIME, que também não há qualquer controvérsia a respeito, é um número acima. E apenas com relação à disponibilização do servidor público, o Ministério Público entende que não restou comprovado, mas as preliminares elas merecem ser todas rebatidas, não existe realmente motivo para anulação ou retrocesso de qualquer fase processual, e as provas são fartas o suficiente para cassação e inelegibilidade, conforme foi exposto no parecer do Ministério Público. Então, é como oficia o parquet. Senhor presidente,
Pois não, queria fazer um esclarecimento de fato. Pois A não. doutora Cibele Benevides, procuradora regional, mencionou WhatsApps que fariam parte da instrução. Mas é importante destacar, faticamente, que esses WhatsApps eles foram excluídos por sua ilicitude da instrução e, muito embora nunca tenham sido reconhecidos como de autoria de Leonardo Lisboa. E a sentença de piso, ela expressamente afirmou que essa prova era uma prova de origem ilícita, que, portanto, não fazia parte do acervo probatório que fundamentou a sentença. Eu só queria esclarecer isso. Perfeito. Obrigado, doutor Cristiano. O relator, como vota, desembargador Cornélio. Pois não, são 5 preliminares, vamos analisar uma a uma. Pois A não. primeira seria a violação disposto do artigo 257 para o segundo Código Eleitoral, porque a juíza cassou o prefeito e o vice, né, e determinou o afastamento imediato. Mas, no entanto, o vice-prefeito ele apresentou uma petição pedindo para atribuir efeito suspensivo e ela estendeu ao prefeito também. Então, essa preliminar ela fica prejudicada em virtude de uma decisão posterior, né, que atribuiu o efeito suspensivo ao recurso. Então, a primeira preliminar rejeitando. Rejeitada, não é isso? É. Todos de acordo com a primeira preliminar? Com o relator. Com o relator. A segunda seria ineptidade inicial suscitada nos autos da representação 339. Todos recorrentes alegaram essa preliminar. No que concerne essa preliminar, dos recorrentes que estaria inepta a petição inicial na representação 339, por não haver atendido o requisito mínimo necessário, eis que teria veiculado suposta conduta vedada, em que um servidor público foi utilizado para fazer campanha em horário expediente, sem, contudo, individualizar as datas e horários nos quais ele teria desempenhado tal mistério. Aí eu cito a jurisprudência e destaco aqui, para a petição inicial seja apta, é suficiente que descreva os fatos que, em tese, configurariam ilícitos eleitorais. Né? Com efeito, nos termos do artigo 330, parágrafo 1º, isso é do CPC, né, somente haverá ineptidade inicial quando 1. Lhes faltar pedido a causa de pedir, o 2. O pedido foi indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. 3. Da nação dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. E 4. Quando tiver pedidos incompatíveis entre si. Na espécie, resta patente que todas as espécies ordiais capitularam adequadamente os dispositivos legais infringidos pelos recorrentes, narrando suficientemente os fatos, tanto que representados usaram do seu direito de defesa sempre que lhe foi oportunizado. Desta forma, houve estrita consonância entre os fatos narrados e o pedido, permitindo o pleno exercício do direito de defesa dos investigados. Rejeito, pois, também essa preliminar. Com relação à segunda preliminar, todos de acordo? De acordo. Com o relator. É o seguinte. A terceira preliminar seria a ausência de capitulação de captação ilícita de sufrágio, da identificação dos beneficiários e do período em que teriam ocorrido as doações. Isso aqui acho que diz respeito ao mérito e eu estou transferindo para o mérito essa preliminar. Também de acordo, todos? De acordo. Acompanha. É o seguinte, desembargador. A quarta preliminar, que seria associamento de defesa, que foi muito falada aí pelos advogados, eu digo o seguinte: aduz o recorrente que em seu direito de defesa foi cesseado em razão do indeferimento de pedido de realização de perícia grafotécnica de documentos que fundamentou o convencimento da magistrada e em virtude do indeferimento do pedido de requerição da testemunha Lilian Dayana Sena de Araújo, eis que não teria tido a oportunidade de produzir contraprova em relação àquele testemunho. Do que concerne ao pedido grafotécnico, a jurisprudência entende ser inviável a realização dessa espécie de perícia em documento que não seja original. Na realidade, uma cópia de a cópia não tinha como fazer, e como disse a doutora Cibele Benevides, isso aqui não vai influenciar em nada, a não ser reforçar com as outras provas existentes nos autos. Aí eu continuo, cita a jurisprudência, diz que assiste razão magistrada quando do diferimento do pedido de realização do exame grafotécnico, ante a absoluta impossibilidade de realização da referida perícia. Quanto ao testemunho dado por Lilian Dayana Sena de Araújo, na AIG 338, o qual foi aproveitado na AIG 546, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, eis que os fatos em relação aos quais ela testemunhou eram os mesmos em ambas as ações e as partes também coincidentes estavam todas na respectiva audiência devidamente assistida por seus advogados. Logo, por não ter havido o cessamento de defesa, eu também afasto essa preliminar. Todos de acordo? De acordo.
Eu também acompanho. Então, A última quinta preliminar. é a nulidade do processo. Defendo os recorrentes Pedro Augusto Lisboa e Jailson Floriano do Nascimento ter havido ofensa no juiz Acó às normas fundamentais do processo civil e aos deveres de cooperação e boa-fé processual consagrados. Aduzem que Leonardo Moreira Lisboa juizou perante o TRE a reclamação 0600227 em desfavor da MM Juiz Acó, que objetivava o reconhecimento de que o juiz ou reclamado teria desafiado a autoridade dos acórdãos prolatados por esta Corte, que reconhecia a conexão e a continência entre as AGs 338 e 545, determinando a reunião dos feitos, aproveitando as provas de julgamento e fazendo o julgamento conjunto. O citado recorrente afirmou em sua reclamação que, além do desrespeito aos acordos desta Corte, adotou a juíza reclamada pronunciamentos judiciais difformes para os feitos conexos continentes, quebrando a necessária uniformidade de procedimentos, provas e ritos. Postulou lindamente a tutela provisória para suspender o curso das mencionadas ações, pois pendiu apenas de julgamento e isto implicaria no risco de reversibilidade da medida. Antes de apreciar o pedido de tutela provisória, o relator da reclamação, Osvaldo Ibanez Monteiro, entendeu por mais adequado ouvir o juízo reclamado, o qual afirmou que aguardaria a manifestação desta Corte para prosseguir com o julgamento do feito, razão pela qual, ante a perda da urgência necessária, postulou o reclamante a desistência do pedido de tutela provisória que foi deferido, conforme o advogado mencionou aí da tribuna. Ocorre que, no mesmo dia em que publicar a decisão que deferiu o pedido de desistência do pleito de tutela provisória, o juiz Acó prolatou sentença de mérito, dessa feita, em julgamento simultâneo das 5 ações mencionadas, declarando a elegibilidade de todos os requeridos e cassando o mandato determinando o afastamento imediato do prefeito e do vice de Pacifica RN. Assim sendo, defendem que estaria o juiz Acó incorrendo em erro e procedendo, razão pela qual, no entender deste recorrente, o feito deve ser anulado a partir do posicionamento do hora recorrido, inclusive, mais uma vez sem razão recorrente. Isto porque, apesar de ter a juíza decididos os feitos antes do julgamento da reclamação mencionada, e a juíza decidiu justamente da maneira como eles reclamaram aqui no tribunal. Eles queriam o julgamento conjunto das ações e assim a juíza fez. O fez de forma conjunta e compartilhando e fazendo compartilhamento de provas, o que corresponde exatamente ao pleito almejado pelo recorrente naquela reclamatória, não advindo qualquer prejuízo aos demandados. O artigo 209 do Código Eleitoral expressa determinar que qualquer nulidade processual somente será reconhecida e declarada se a parte que alega provar a ocorrência de prejuízo. Vejamos, eu cito o artigo 219. No caso dos autos, não advém qualquer prejuízo aos demandados no julgamento do conjunto da AIS 338, 546 e 545. Das representações 369 e 547, bem como da AM 548. Até porque o objeto da reclamação número 0600227 era exatamente o julgamento conjunto dessas ações. Ademais, em todos aqueles feitos, foi conferido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa. Eu faço menção aqui da jurisprudência. Logo, o pronunciamento da nulidade processual, em razão de suposto desatendimento de normas processuais, só poderá ocorrer quando comprovado o prejuízo suportado pela parte alegante, o que no presente caso não ocorreu. Então, eu também estou rejeitando essa preliminar de nulidade processual. Todos de acordo? Com o relator. Então, as preliminares rejeitadas à unanimidade, inclusive com o voto da presidência. No mérito, Eduardo Cornélio. Passando um pouquinho de água aqui. O mérito agora. Preenchido o requisito de admissibilidade, conheço dos recursos, os quais, consoante já destacado no relatório, foram interpostos em face da sentença de procedência exarada na AGE 338, na representação 339, na AGE 545, na representação 547, na AM 548, cujo julgamento foi pela improcedência dos pedidos autorais, a 546. Delimitado o objeto recursal, passa análise das várias questões que foram devolvidas a esta Corte, elencando-as por tópicos para melhor compreensão e organização das temáticas discutidas. A primeira, participação de Leonardo
Moreira Lisboa em eventos da Prefeitura e realização de carreata no período pré-eleitoral e doações de cestas básicas. Isso aqui é objeto da AIGE 338. O abuso do poder econômico em matéria eleitoral se refere à utilização excessiva, antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos que representam valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, ou que afete a normalidade e legitimidade do pleito. Pode configurar esse abuso quando ocorre a doação de bens ou de vantagem a eleitor, de forma que essa ação possa desequilibrar a disputa eleitoral e influenciar no resultado das eleições. O abuso do poder político está presente quando o detentor do poder se vale de sua posição privilegiada para agir de modo a influenciar o eleitor, em detrimento da própria liberdade do voto. Seria um ato de autoridade exercido em detrimento do voto. Importa ressaltar que nas eleições municipais de 2016, no município de Pacifica, a diferença de votos entre o candidato eleito, o investigado Leonardo Lisboa, e o segundo mais votado, investigante Everaldo Bezerra Guedes, foi de apenas 233 votos, de um total de 7.871 votos computados, de acordo com informações extraídas do site do TSE. Historicamente, o município de Pacifica sempre esteve representado politicamente por um grupo familiar, a qual pertencem os investigados Léo Lisboa e Pedro Lisboa, conforme bem explanado pelo informante Orlando Rodrigues da Silva, mídia de Folha 230, além de ser um fato público e notório naquela localidade. Nas eleições de 2016 não foi diferente. Pedro Lisboa, então prefeito de Pacifica, escolheu para lhe suceder no cargo seu sobrinho Léo Lisboa. A partir do segundo semestre de 2015, começaram as constantes aparições de Léo Lisboa em evento público realizado pela Prefeitura, tais como mostra cultural, conferência de assistência social, festas em creche da Prefeitura, festas do Dia das Crianças, do Dia dos Pais, do Dia das Mães, entrega de quiosques e óculos, festa dos idosos, inauguração da Secretaria Municipal de Agricultura, distribuição de sementes. As fotografias e depoimentos colacionados aos autos do processo descrevem tal situação. Não fosse suficiente tamanha exposição de sua figura em praticamente todos os eventos da Prefeitura daquele período, o próprio Pedro Lisboa, então prefeito, tratou de organizar e liderar, com e a favor de seu sobrinho, então pré-candidato declarado, carreatas em período não permitido de grandes proporções, sendo a primeira delas no dia 3 de setembro de 2016, um domingo, logo após um programa de rádio no qual participava o prefeito, pago com dinheiro público e que serviu como uma espécie de convite para o evento. Na referida carreata, cujas fotografias e depoimentos judiciais contidos nos autos também registram as folhas 8, 230 e 231. Uma quantidade enorme de pessoas vestia roupa vermelha e fazia com as mãos o símbolo de L em nítida alusão à candidatura de Léo Lisboa. Fila de carros, motos e pessoas seguindo o carro de som. Arrastão de um aglomerado de indivíduos vestindo a mesma cor, buzinaço, bandeiras, adesivo e o L de Léo bem divulgado nas fotografias e redes sociais dos próprios interessados envolvidos, que então serviam de divulgação daquele futuro candidato, que ora servem como meio de prova para fundamentar as condutas imputadas ao recorrente. A primeira carreata ocorreu em 3 de setembro de 2016, a segunda em 17 de setembro de 2016 e a terceira, muito embora em data não evidenciada nos autos, conhecida apenas por publicações nas redes sociais, mas realizada igualmente em período vedado, o que foi confirmado pelo testemunho ouvido em juízo. O próprio Léo Lisboa postava em seu mural no Facebook o sucesso dos eventos, na mídia de Folha 8. Trata-se de verdadeira propaganda eleitoral antecipada, cujas fotos e vídeos mostram a grandiosidade do evento, assim como também o poder econômico e político dos investigados. O fato é que Léo Lisboa não apenas participava daqueles eventos, como também tinha papel de destaque nos mesmos, sempre ao lado das autoridades presentes, como se uma delas fosse. As testemunhas informantes confirmaram que Léo Lisboa, antes pouco conhecido pela população pacifiquense, tornou-se, a partir de 2015, uma figura constante nos eventos daquele município. Lilian Dayana Sena de Araújo, ao ser ouvida, mídia Folha 207, afirmou que uma das solenidades da qual participou, alusiva ao Dia das Crianças, de 2015, viu Léo Lisboa não apenas participando do evento, mas também distribuindo presentes para as crianças. Inclusive,
Segundo o relator testemunha, em uma das solenidades que presenciou, o locutor afirmou que Léo Lisboa estava lá representando o prefeito Pedro Lisboa, apesar da presença de secretários e do próprio filho do prefeito naquela solenidade. As declarações de Orlando da Silva, mídia Folha 207, o qual afirmou que estava presente em uma mostra de cultura em janeiro de 2016, na qual constatou a presença de Léo Lisboa em local de destaque nesse evento. Ainda na festa de maio de 2016, alusiva à emancipação do município, mais uma vez estava lá Léo Lisboa, como se exercesse algum cargo na prefeitura. Da mesma forma, no evento de entrega de quiosque, Léo chegou a entregar as chaves a alguns dos contemplados, e no campeonato de futebol foi um dos responsáveis pela entrega da premiação. Os recorrentes, nem durante a instrução processual, nem neste momento, demonstraram razões de tamanha exposição de Leonardo Moreira Lisboa desde 2015 até 2016. No pertinente a carreata, em momento algum o recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar que foi a mesma organizada de forma espontânea pela população local, além de que as provas coligidas aos autos evidenciaram que aqueles grandiosos eventos tinham como objetivo maior apresentar o pré-candidato ora recorrentes aos eleitores locais. Ainda que o recorrente alegue ter chegado à carreata apenas às 17h30, sendo que a mesma havia começado às 13h30 e que esteve presente apenas como convidado, isso não retira o caráter eleitoreiro do mesmo. Ademais, o recorrente participou do referido evento, tendo total conhecimento do escopo do mesmo, qual seja, a propaganda eleitoral antecipada de sua candidatura. Por fim, ainda no contexto de exposição da figura de Léo Lisboa, antes do período eleitoral, extrai dos autos que, sob o pretexto de comemorar seu aniversário, em maio de 2016, distribuiu 500 cestas básicas à população carente da zona rural do município Pacifica. Ressalto que nos anos anteriores, quando da comemoração do seu natalício, o candidato nunca havia tido tal iniciativa, e após eleito, a atitude não se repetiu, conforme declarações de José Marcelo Guedes Soares, a medida de Folha 230, declarante arrolado pelos próprios investigados. As condutas mencionadas são bastante graves, sobretudo quando analisadas em conjunto, pois a estrutura da prefeitura foi utilizada reiteradas vezes para alavancar a candidatura do sobrinho do prefeito, Pedro Lisboa, que, antes desse período, era um mero desconhecido para a população de Pacifica. De mais a mais, o que concerne a entrega da cesta básica, não há nos autos uma nota fiscal sequer comprovando que as compras da referida cesta tenham sido feitas pela pessoa de Léo Lisboa, o que torna duvidosa, inclusive, a origem do recurso. Eu cito a jurisprudência. E assim tem-se que as condutas descritas caracterizam o abuso do poder político e econômico, já que os candidatos comprovadamente utilizou a máquina administrativa, cujo prefeito era o seu tio, a serviço de sua candidatura, o que, além de desvirtuar a ação estatal, desequilibrou o pleito. A par das considerações expostas nos termos do artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64, cabíveis a cassação do diploma de Leonardo Moreira Lisboa e Luiz Almeida de Araújo, bem como a inelegibilidade dos cassados e de Pedro Augusto Lisboa nos 8 anos subsequentes à eleição de 2016. Isso é com relação ao primeiro tópico. O segundo tópico seria a distribuição de lotes de terra a eleitores em troca de votos em favor de candidatos Leonardo Moreira Lisboa e a Luiz Almeida de Araújo, objeto da AIS 338 e 547. Passa a analisar neste momento a tese recursal de ausência de capitulação da captação ilícita de sufrágio, da identificação dos beneficiários do período em que teria ocorrido as doações dos terrenos. Consoante já salientado no item 3 do voto preliminar, é indiscutível que tais argumentações não só se relacionam à preliminar da súplica, porquanto pertinente à matéria de fundo discutida nos autos. Todavia, mesmo em sede meritória, não há de serem acolhidos argumentos que objetivaram negar o estudo da conduta em exame. Com efeito, no que concerne a distribuição de lotes de terra a eleitores em troca de votos após a instrução processual, não restaram dúvida de que o eleitor Pedro Claudino da Silva foi beneficiado com um lote de terra no Distrito Mecânico para, em contrapartida, votar nos candidatos à hora recorrente. Ficou bastante nítida a participação de Léo Lisboa
naquela doação, pois serviu de intermediário entre o eleitor e a prefeitura. Consta nos autos, inclusive um bilhete, folhas 8, pelo qual ele solicita ao servidor da prefeitura, William Davi de Queiroz, providência quanto à doação do citado terreno em favor de Pedro Claudino da Silva. No referido documento consta ainda uma observação feita por Léo Lisboa, mencionando que fosse feita substituição do terreno por Elton, que comprova mais ainda a forte influência do pré-candidato que exercia nessas negociações. Ao ser ouvido em audiência, o eleitor Pedro Claudino da Silva descreveu com riqueza de detalhe como se deu sua aliciação, bem como a participação do candidato Léo Batista na prática ilícita. Ele diz o seguinte: 2 ou 3 dias antes da convenção, foi convidado pelo vereador Neto Pinto para conversar em sua casa justamente com Léo Lisboa. Na oportunidade, perguntaram o que ele queria para votar neles, quando então prometeram a feitura de uma garagem, bem como a doação de um terreno do Distrito Industrial Mecânico. Posteriormente, recebeu do próprio Léo Lisboa o termo de doação. Contudo, posteriormente, após o grupo político que o apoiava, Léo Lisboa, ter constado que Pedro Claudino não votaria neles, a prefeitura reverteu a ato administrativo de doação, que seus irmãos, aqui está dizendo Jagunço, Eliseu Claudino, também foram contemplados com o lote naquele distrito, contudo, os mesmos, como votaram a favor do candidato do prefeito, não perderam seus lotes. Vê-se do termo de folha 225, dos autos, que Pedro Claudino da Silva, conforme afirmou em seu depoimento, recebeu um terreno que seria destinado para a construção de sua oficina no chamado Distrito Mecânico, local reservado a várias espécies de prestação de serviços. Contudo, apesar de já ter depositado um material para construir no referido terreno, teve a sua doação revertida, com a justificativa de não ter ele atendido as condições impostas pelo artigo 6º da Lei Municipal 453. Tal dispositivo legal, em suma, prevê que os beneficiários da referida doação teriam prazo de 60 dias para iniciar a construção do imóvel e até 180 dias para a sua conclusão, podendo este último prazo ser excepcionalmente prorrogado sob pena de reversão imediata e automática ao patrimônio municipal dos lotes doados, por simples notificação. Contudo, o que denota nas provas carregadoras autos foi que tal reversão ocorreu por motivos eminentemente políticos, inclusive pelo fato de não ter Pedro Claudino da Silva votado em favor de Léo Lisboa. Ressalto que os próprios critérios utilizados para a escolha dos beneficiários de lote foram subjetivos, eis que, em lugar algum, havia previsão expressa de critério objetivo para que um cidadão fosse contemplado com o terreno, não tendo havido sequer divulgação oficial do cadastro para preenchimento das vagas, conforme consta no depoimento do servidor da prefeitura, William Davi de Queiroz. As declarações de Pedro Cavalcante da Silva foram confirmadas ainda por inspeção judicial realizada de ordem da magistrada no Distrito Mecânico, oportunidade em que o oficial de justiça certificou o seguinte: que o Distrito Mecânico possui 17 lotes, que existe 2 lotes construídos e em funcionamento, uma oficina mecânica e um lava-jato, que existem 3 lotes em construção, que os demais 12 lotes não possuem sinais de construção. Daquela certidão, constata-se que 12 beneficiários também não providenciaram a edificação de seus terrenos. Contudo, ao contrário de Pedro Claudino da Silva, não tiveram seus lotes revertidos em favor da prefeitura. Ao ser ouvido na instrução processual como testemunha referenciada, Eliseu Claudino da Silva confirmou ter sido beneficiado com um desses lotes, mas que até o momento não havia construído e ainda assim não teve seu terreno tomado. Dessa forma, constata-se que, com segurança, que Pedro Claudino da Silva recebeu um terreno doado pela Prefeitura de Pacifica em troca de seu voto mediante direta participação de Léo Lisboa, bem como que aquele eleitor, em razão de não ter cumprido sua parte no acordo, votar em favor daquele candidato, teve referida doação revertida. Tais condutas caracterizam abuso do poder político e econômico previsto no artigo 22 da Lei Complementar. Eu cito jurisprudência nesse sentido, que não vou ler, que são... Ao par das considerações expostas, cabíveis a cassação do diploma de Leonardo Moreira e Araújo, e a Luiz Almeida de Araújo, bem como a inelegibilidade dos cassados e de Pedro Augusto Lisboa nos 8 anos subsequentes à eleição de 2016. Apenas a título de esclarecimento, registre que a causa de pedido da AIG
5, conforme mencionado, notadamente consistente na doação de terrenos em troca de voto de Pedro Claudino da Silva, coincide neste ponto com uma das causas da AIG 338, pela qual a doação de terreno em troca de captação de voto, tendo a magistrada sentenciante, inclusive, deixado de aplicar as sanções em relação à AIG 545 para evitar um bis in idem. O terceiro ponto é a contratação desproporcional de estagiários e servidores temporários, objeto da AM 548. Na ação de impugnação de mandato eletivo, número 548, a coligação Unidos para Mudar defendeu a ocorrência do abuso do poder político em razão da contratação desmedida e desproporcional no transcorrer do período eleitoral de estagiários no contexto do programa Mais Educação e servidores temporários com o escopo de beneficiar a chapa encabeçada por Leonardo Lisboa, o qual era apoiado por Lisboa. Embora o artigo 73, inciso 5º, letra D, da Lei 9.504, não considere ilícita a contratação nos 3 primeiros meses que antecedem o pleito, necessária a instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais. A jurisprudência é de que tais contratações forem realizadas no período vedado de forma desproporcional e abusiva, sem a demonstração da inadabilidade da contratação. Estará caracterizada a conduta vedada, bem como o abuso do poder político, a depender da gravidade da conduta. Cita a jurisprudência nesse sentido, né? E é o seguinte, extrai este documento de folha 2532 do apenso 5, volume 1 da AM 548, que a Prefeitura de Pacifica, entre os meses de junho e setembro de 2016, contratou 69 estagiários para desempenhar suas funções no âmbito da Secretaria de Educação do município, os quais recebiam uma bolsa de R$ 400. Bastante expressiva, não apenas a contratação em período muito próximo ao pleito, como o próprio valor da bolsa, considerando a economia de uma cidade pequena como Pacifica. Constata-se, com base nos autos, ter havido um incremento de 20% do corpo de servidores de Pacifica nos meses que antecederam o pleito eleitoral de 2016, sem realização de concurso público. No pertinente à contratação de estagiários, o percentual de contratação de julho foi superior a 50%, se considerado com os meses anteriores, tendo o número de bolsas saltado de 48 para 69 entre os meses de agosto e setembro, conforme relatório da folha de pagamento, folha 2532 do volume 5, da AM 548. Essas informações são incontroversas, pois, além de terem sido confirmadas por documentos, não foram rebatidas pelos impugnados. O intuito eleitoral dessas contratações ficou bem demonstrado nos autos por diversos fatores, primeiramente pelo programa Mais Educação Municipal, nunca antes implementado pela Prefeitura de Pacifica, ter sido criado exatamente no ano da eleição. Outro ponto seria por ter sido implementado durante as férias escolares e com o oferecimento de dezenas de bolsas no mês anterior ao início da corrida eleitoral. O terceiro seria por terem sido oferecidas às vésperas do pleito 50% a mais de bolsas em relação aos meses anteriores. E o quarto, pelo programa ter sido extinto bem antes do prazo previsto para o encerramento oficial, sem justificativa fundamentada. Ou seja, passou a eleição, extinguiu. Logo, razão assiste a magistrado de primeiro grau, quando entendeu ter havido um verdadeiro abuso do poder econômico, entrelaçado com o político, em que o prefeito se utilizou da máquina pública para manter a oligarquia aqui, ali presente há décadas, né, conforme mencionou a procuradora. Observa-se, portanto, que a conduta descrita se amoda aos artigos 22, inciso 14 da Lei Complementar 64, tendo em vista que o intuito eleitoreiro dessas contratações ficou bem demonstrado nos autos, caracterizando verdadeiro abuso do poder político. Ante o exposto, corrobora o julgamento da magistrada de primeiro grau, ao determinar a cassação do diploma de Leonardo Moreira Lisboa e Luiz Almeida de Araújo, bem como imediato afastamento de ambos os cargos de prefeito e vice, com a consequente realização de eleições suplementares. O quarto, disponibilização do servidor municipal Jailson Floriano do Nascimento no horário de expediente para atuar em prol da campanha. Esse aqui eu estou seguindo o entendimento da procuradora, que na realidade ele comprovou
nos autos que o horário dele não coincidia, ele ia ao cartório, mas não coincidia com o horário de trabalho, e eu estou, no extremo do parecer da procuradora, julgando e dando provimento ao recurso nessa parte para inocentá-lo. Em relação a esse ponto, eu digo o seguinte: por tais razões, julgo improcedente a representação 33997, por não acolher a tese autoral de conduta vedada, e quanto a estes fatos, a parte da sentença condenação de Jailson Floriano do Nascimento, Leonardo Moreira Lisboa, Aloysio Bezerra de Araújo e Pedro Augusto Lisboa, por abuso do poder na AIS 338, dada a ausência de comprovação de licitude afirmada na exordial. Com relação ao quinto ponto, fatos relacionados à AIS 547. Quanto à ação de investigação judicial eleitoral 547, a parte autora juntou com a inicial a mídia eletrônica de folha 23, apenso 3, volume 1, da AIS 54781, contendo gravações ambientais que foram declaradas nulas pela juíza sentenciante, a qual considerou também ilícitas as que dela decorreram por derivação, em especial as gravações de depoimentos judiciais prestados por Francisca Rosa Henrique, Penha Rosa Henrique de Vasconcelos, Jéssica Silva do Nascimento, Antônio Luiz da Silva, Maria Salete Soares da Silva, Edilson Soares da Silva, Maria Luísa do Rosário da Silva e Elitânia Pessoa Casusa. Dessa forma, em relação a esse feito, remanesce apenas a tese de captação ilícita do voto de Pedro Claudino da Silva, por doação de um terreno do distrito industrial mecânico. Acerca desta temática, conforme já destacado no item 2, do mérito deste voto, não restaram dúvida de que o eleitor Pedro Claudino da Silva foi beneficiado com um lote de terra no distrito mecânico para, em contrapartida, votar nos candidatos fora recorrente, tornando necessário reproduzir aqui todas as argumentações outrora já expendidas quanto a este fato, ressoando, claro e inconteste, a indevida prática de captação ilícita de sufrágio prevista no artigo 41A da Lei 9.504. Embora se trate de conduta referida tanto na AIS 338 quanto na representação 54781, há diversidade de sanções entre elas, já que tão somente nessa última foi requerida e imposta a multa prevista no artigo 41A da Lei das Eleições. Cita a jurisprudência. Assim, a manutenção da sentença de procedência quanto a esta penalidade não implicará em bis in idem, uma vez que, dada a exposição dos fatos, a referida norma proibida, sua imposição é medida que deve subsistir. É porque aqui ela já tinha se condenado a cassação, só que numa delas tem a pena de multa que na outra não teria. Então permanece só a pena de multa. Da execução imediata do acórdão de Tribunal Regional Eleitoral, que caça registro, mandado de diploma, precedente TSE. Sobre a matéria, não há previsão de recurso com efeito suspensivo para combater acordo desta Corte. Eis que dele não cabe recurso ordinário e a lei não prevê efeito suspensivo a embargos ou mesmo recurso especial. Assim conforme já consignado por este TRE, corroborando o entendimento já manifesto pelo TSE, exaurido recurso dotado com efeito suspensivo, a única forma de ser obstada a execução imediata do julgado será a ação cautelar perante aquela Corte Superior. Vejamos, citando a jurisprudência, demais disso, como salientar que o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou expressamente com a execução imediata de acordo regional independente da oposição de julgamentos de eventuais aclaratórios. Faço menção também, e no final, assim, logo conforme aresta acima transcritos, o cumprimento de acórdão de tribunal regional que caça registro, mandato ou diploma deverá ocorrer de forma imediata, não sendo necessário aguardar o resultado do julgamento de eventuais aclaratórios para sua execução. Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, conhece do provimento parcial do recurso, reformando a sentença vergastada apenas para julgar improcedente a pretensão autoral contida na representação 339, que é aquela que não houve prova que o servidor estava em horário de trabalho, a serviço dos candidatos. E
afastar a condenação por abuso do poder político na AIS 338, relativamente à tese de que o servidor Jailson Floriano do Nascimento teria trabalhado no horário de expediente em prol do candidato recorrente. Eu fiz essa inversão. Determina ainda a imediata execução das sanções aplicadas aos investigados, mantendo-se os demais termos da sentença. Por fim, ainda há de ser salientado que, diante da cassação de diploma de Leonardo Moreira Lisboa e a Luísa Almeida de Araújo, eleitos para o cargo de prefeito e vice, além da condenação de Pedro Augusto Lisboa, deverão ser adotadas as seguintes providências: afastamento imediato de Leonardo Moreira Lisboa e a Luísa Almeida de Araújo dos cargos de prefeito e vice de Pacifica, respectivamente. A realização de novas eleições no município de Pacifica, nos termos do artigo 204 do Código Eleitoral e de realização do TSE. Comunicação à zona eleitoral para o cumprimento da decisão. É como voto. Perfeito. Doutor Glauber Alves, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, são vários fatos graves de per si, foram várias ações ajuizadas. Houve um padrão de conduta iniciado ainda em 2015 de catapultar a candidatura que foi vencedora do pleito do candidato Léo Lisboa e do vice. Houve uma série de atos, presenças em atos de campanha, doações graciosas ou doações calcadas ou fundadas no patrimônio público, como o caso da doação de terras. Houve inclusive a reversão de uma dessas doações porque a pessoa teria dito que não votaria no candidato. A prova foi documental, foi testemunhal. É um processo complexo. Eu destaco que essa complexidade essa corte já tinha percebido quando julgou as reclamações e quando julgou a litispendência. Estávamos aqui dessa composição, eu, doutor André e doutor Luiz Gustavo. Nós já havíamos discutido isso, da dificuldade que é essa instrução. Isso já foi também confirmado da tribuna pelos ilustres advogados. O relator esmiuçou bem todas as situações dos autos. Não há muito mais o que dizer a respeito disso, senhor presidente. Motivo pelo qual eu acompanho integralmente o voto do relator, muito bem lançado e que se aprofundou nesse tema. Doutor André Pereira. Senhor presidente, desde logo elogiar o voto do relator, um processo de alta complexidade como esse, mas nós podemos acompanhar o raciocínio e desde as preliminares, quando foram rejeitadas. Acho que um desses fatos já era conhecimento de parte da corte, quando o doutor Glauber mencionou no julgamento anterior por esta corte, a questão, acho que dessa carreata que partiu de uma cidade para outra, salvo engano. Os fatos são muito graves, as alegações de cerceamento de defesa são descabidas, inclusive porque a prova que permanece, se desconsiderar daquelas que a parte queria excluir, já são por si só suficientes para a condenação e acompanham integralmente o relator. Doutor José. Doutor Zé Dan, se me permite, eu fui atrás da lembrança, até das notas taquigráficas, é importante se diga, para fazer esse registro. Coincidentemente, o presidente da sessão era o desembargador Glauber Rego também. É que quando a corte determinou naquele processo de afastar a litispendência para determinar a conexão, eu tenho para mim que eu tinha feito essa observação, acho que até tinha ficado assentado pela corte, que houvesse a reunião por conexão, desde que o andamento dos processos não estivesse tão disparatado, porque não haveria sentido a juíza ficar esperando a tramitação, porque o processo aqui ainda estava sujeito a recurso, como de fato existiu. Eu não sei se me socorro, doutor André e doutor Luiz Gustavo, se não foi isso que nós discutimos. Não foi nem obter dictum, na verdade foi o argumento preponderante que a gente disse que a magistrada apreciaria dentro da realidade processual no momento em que ela recebesse a comunicação da decisão. Como de fato o relator colocou, né? Não havia um prejuízo na reunião, o que se queria era reunião e eles foram julgados. E o fato de ter sido julgado com celeridade, além de atender a intenção da parte,
na verdade, também atende ao princípio da celeridade, que é a marca deve ser a marca dos feitos eleitorais. Obrigado, doutor Zé Dantas. Desculpa. Nada. Doutor José Dantas de Paiva, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu acompanho o relator porque tantas questões processuais foram bem delimitadas, julgadas e vencidas agora nas preliminares, quanto à questão de fato. Na hora que você observa todas as provas do processo, percebe-se que não há outro caminho a não ser manter a sentença de primeiro grau. E é como voto, acompanhando o relator integralmente. Doutor Luiz Gustavo, como vota Vossa Excelência? Também, senhor presidente, o voto do relator muito bem lançado, ele exaure toda a matéria, faz uma análise percussiente de tudo que existe nos autos. De fato, as irregularidades apontadas nos diversos processos são muitas e não há necessidade de eu me estender mais nos comentários. Eu apenas gostaria de fazer uma ressalva de entendimento pessoal que eu já venho fazendo, embora não discorde, não vá votar divergindo, eu me rendo ao posicionamento da Corte, mas gostaria de fazer o registro do meu entendimento pessoal com relação ao afastamento. Eu permaneço naquela linha de que eu compactuo com o entendimento do TSE, de que deve ser aguardado o prazo de embarque de declaração ou o julgamento dos mesmos antes da determinação do afastamento, que seria quando, enfim, ter-se exaurida a instância ordinária. Então, eu tenho mantido esse posicionamento já há muito tempo. O doutor Vladimir também tem esse entendimento. E eu faço apenas essa ressalva, mas me rendo ao que a maioria da Corte decide, que é no sentido do afastamento, me parece. Eu faço essa ressalva de cunho pessoal. E, no mais, acompanho integralmente o relator. Doutora Adriana, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, também acompanho o voto do relator. Para mim, resta demonstrar de maneira induvidosa a ocorrência reiterada de diversos abusos de poder econômico e político, de sorte que, com muita tranquilidade, eu acompanho o bem lançado voto do relator, fazendo também, tal qual fez o doutor Luiz Gustavo, a ressalva quanto à questão do imediato afastamento, como eu já me posicionei, inclusive, em outros julgamentos, embora gostaria apenas que fosse feita a ressalva e acompanhando o relator nos demais aspectos. Eu também acompanho o relator. São vários os fatos aqui que permitem o julgamento neste sentido. Destaco aqui a questão da doação do terreno, inclusive em situação de igualdade com outros que foram beneficiados, teve a doação revertida em razão de questão política, muito bem destacado pelo relator. A questão das carreatas, o abuso de poder aí, econômico e também, podemos dizer assim, midiático, né, das carreatas, e também a contratação dos estagiários de forma abusiva. Então, esses fatos, ainda que se tivessem sido apresentados de forma isolada, já teriam, por si só, como justificar a procedência das ações. E o somatório deles não poderia ter outro resultado senão o trazido pelo relator. Eu também, pedindo vênia aos que pensam diferente, eu compactuo da mesma posição adotada por doutor Luiz Gustavo e doutora Adriana, de que a instância ordinária ela somente é esgotada com o julgamento dos embargos de declaração. Assim que tem sido fazendo um paralelo, lá na Câmara Criminal temos feito nesse sentido,
E aqui não poderia também ter posição diversa. Então, proclamo o resultado. O tribunal, unanimidade, rejeitou todas as preliminares suscitadas pelos recorrentes. No mérito, deu provimento parcial, nos termos do voto do relator, com as ressalvas do doutor Luiz Gustavo e doutora Adriana Magalhães com relação ao afastamento imediato, vencido neste aspecto o desembargador Glauber Rego, que somente autorizava o afastamento depois de esgotado o prazo de embargos de declaração. O outro processo, na relatoria de doutor André Luiz de Medeiros Pereira, recurso eleitoral 114.63. Está em mesa, doutor André? Senhor presidente, eu vou retirar de mesa para fazer uns ajustes no voto e me comprometo a trazer na próxima sessão. Amanhã, então? Amanhã. Então, não há processo administrativo pautado. Às 15h54, eu declaro encerrada a presente sessão.